Racismo em Portugal? Xenofobia na Europa? Eu não acredito, não. Será mesmo? Será que isso foi verdade? Será que esses casos estão se acentuando cada vez mais? E aí, é sério isso? Deixa quieto, só acompanhar agora o nosso novo episódio. Ei, deixe quieto, deixe quieto, deixe quieto. É sério que Portugal, ou que habitantes portugueses, ou que cidadãos portugueses são racistas e preconceituosos contra brasileiros ou contra indivíduos de países africanos como Angola, Guiné? Será? Deixa eu contar uma coisa a você. Olha só, Portugal é uma nação imperialista desde o século XV. Ela entrou em processo de expansão pelo litoral africano. Você sabia que foi Portugal que sistematizou no Oceano Atlântico a escravidão de populações africanas para o Brasil? Em 1500, o Portugal já era uma nação escravista. Em 1500, Portugal já tinha os maiores comerciantes de escravos. Parece que as pessoas, quando falam de Dom Henriques, só pensam que ele criou a Escola de Sagres, que foi a base tecnológica, que foi a estrutura que os portugueses usaram tecnologicamente para sangrarem os mares, para se deslocarem, para iniciarem um processo de globalização. Mas ninguém diz como Dom Henriques era um senhor de escravos, o maior de todos os comerciantes de escravos naquele momento. Portugal ser racista? Isso é não mais do que o esperado, não. É um país pequeno, é um país sem recursos naturais, é um país que tem uma população envelhecida. Euzinho, quando chego em Portugal, em muitas regiões, eu sou um boizinho. Imagine, então, para você perceber uma população envelhecida, uma população que não ocupa o território completo. Existem partes de Portugal que não tem mais ninguém. Sabia disso? É um país envelhecido, é um país fragilizado. Ele socialmente ele pode ser desenvolvido, mas economicamente ele não é melhor do que o nosso país, não. A grande questão dos portugueses investirem no Brasil é porque eles investem em euro, e aí a moeda é completamente diferente. Mas o Brasil é uma potência, só não é maior porque os brasileiros não deixam que o Brasil seja, porque talvez o Brasil não seja pensado o suficiente do ponto de vista intelectual, do ponto de vista da administração pública. Mas nosso país só não é maior, nosso país só não é grande, porque ele foi fabricado para ser dessa maneira. E olhe, ele não foi fabricado pelos portugueses com uma colonização de exploração, não. Ele foi fabricado, e ele é fabricado, e ele é mantido assim por questões internas. Porque quem está aqui não dá valor a si próprio, não reflete sobre essas questões. Mas, voltando, Portugal ser racista? Ora, os portugueses engoliram 1/3 do mundo em um determinado momento, sistematizaram o comércio de escravos no Oceano Atlântico, colonizaram parte da África, colonizaram a América e deu origem ao que nós chamamos hoje de Brasil. Portugal chegou a dominar parte do Japão. A cidade do Nagasaki, lá no Japão, teve um controle português sobre o século XVI, aquela cidade lá da bomba atômica. Ora, se os portugueses chamam os brasileiros de macacos, se os portugueses mandam os brasileiros voltarem para o Brasil, né, estima-se que quase 500 mil brasileiros vivem em Portugal. Fora os habitantes de Portugal, de origem angolana, moçambicana, da Guiné. Vocês já imaginaram se esse povo todo saísse de Portugal? Primeiro, o que é que aconteceria com a economia portuguesa? O que é que aconteceria com a própria formação demográfica portuguesa, perdendo essa quantidade de pessoas? Mas é muito fácil. Quando um português chamar alguém de macaco, quando o português chamar alguém, mandar alguém de volta para o seu país, é só lembrar os portugueses que, se for nessa mesma estética de linguagem, os portugueses eles são estupradores coletivos. Os portugueses eles são genocidas. Os portugueses exterminaram, mataram, trucidaram, transmitiram doenças no continente americano, no continente africano, no continente asiático. Ora,
Entre o final do século XV e o século XVIII, os portugueses mataram centenas de milhares de pessoas, ou através de ações diretas, através de guerras e de escravidão, ou de ações indiretas criadas pelas suas próprias estruturas políticas coloniais. A Guerra de Angola, de libertação de Angola, em 1975, ele foi uma série de The Walking Dead, de terror, de aniquilamento, de genocídio, de destruição. Ora, os portugueses tão pequenos, sem ouro, sem prata, e vamos parar com essa história de dizer que Portugal tem que devolver o ouro do Brasil. Não tem. O ouro que foi extraído aqui foi extraído enquanto o Brasil era uma extensão do Estado metropolitano português. O ouro retirado daqui, teoricamente, tecnicamente, era de Portugal, uma vez que ele invadiu o território, uma vez que ele conquistou o território e uma vez que ele povoou esse território. Povoou trazendo europeus, trazendo portugueses para cá, povoou trazendo uma população preta de origem africana, mas ele povoou. Essa questão de justificar a miséria, a pobreza do Brasil, a corrupção de origem portuguesa, isso é uma forma de fazer com que a gente não reflita sobre as escolhas que nós fazemos. Porque nós sabemos a corrupção, nós a compreendemos, nós a praticamos por uma escolha. Seja aquele cara aquela pessoa que estaciona o carro numa vaga de deficiente, aquele indivíduo que faz uma contramão. Ora, são escolhas. E não são escolhas de pessoas não qualificadas do ponto de vista intelectual. São escolhas de uma elite. São escolhas de uma classe média que estudou, que leu, que sabe que está fazendo está errado, mas não se importa. Não é culpa dos portugueses. Culpa dos portugueses foi criar uma escravidão. E essa escravidão no nosso país gerou um racismo estrutural, construído pela língua, construída pelos apelidos, construída pelo cômico. Quando você cria um humor que degenera o outro do ponto de vista étnico, do ponto de vista racial, do ponto de vista social, esse humor que degenera é liberdade? Esse humor que degenera, ele é democracia? O humor que agride, o humor que ofende, o amor que quem ri é quem debocha e não quem foi debochado, realmente vale a pena? Os portugueses, sim, criaram no mundo um sistema de escravidão, um sistema moderno de escravidão, de origem africana, que ela é étnica, tá? Não é apenas a questão de transformar o outro em objeto ou o outro em mercadoria, mas é transformar sistematicamente o outro em objeto porque ele é preto ou porque ele é índio. Aí hoje os portugueses mandam os brasileiros voltarem. Hoje os portugueses mandam os africanos voltarem. Ora, eles é que geraram a miséria e sustentaram essa miséria durante séculos. Foram eles que fizeram a opção. Percebe, então, que não é simplesmente aleatório, que não é uma coisa de hoje. Apenas se acentua porque nós temos redes sociais. Hoje se acentua e nós sabemos disso porque Portugal cada vez mais tem indivíduos estrangeiros trabalhando em Portugal, vivendo em Portugal, dinamizando a economia de Portugal, povoando aquele país tão pequenininho, sem ninguém, que faz fronteira com a Espanha, toda poderosa, que sempre quis engolir a nossa nação irmã lusitana. Pense um pouco. Reflita sobre essas questões. Mas, claro, Portugal continua sendo um país excelente para ser visitado. Vinhos, peixes, carnes que ninguém lembra, passear em Lisboa, comer uma castanha portuguesa e olhar o Rio Tejo e lembrar do nosso Potengi, que, diga-se de passagem, é muito mais bonito do que o Tejo. Mas vamos na Torre de Belém. Vamos ver as naus que saíram para povoar o planeta, comercializar com o mundo e levar morte também, miséria, escravidão. Mas viva Portugal, continua sendo um país do vinho do Porto. Sabe por que o vinho do Porto é do Porto? Porque ele é produzido na cidade do Porto, mas com uvas específicas que são cultivadas a partir de um solo específico, com uma preparação específica. Então o vinho do Porto
só tem na região do Porto. Só que as vinícolas do Porto quase todas são inglesas, não são de Portugal, né? Será que eles vão mandar também expulsar os ingleses que dominaram a economia portuguesa durante mais de século? Será que eles vão expulsar os franceses que invadiram Portugal, exterminaram Braga, exterminaram o Porto, exterminaram Lisboa, mataram, roubaram, estupraram os portugueses? Será que eles vão mandar os franceses também embora? Ou será que eles vão esquecer do período que a Espanha os dominou? Natal, Fortaleza, Belém, são cidades que não foram nem fundadas por portugueses em si. A ordem, evidentemente, veio da Espanha, de Madrid. Claro, vieram funcionários públicos, militares portugueses conquistar, dominar, fundar Natal, o Forte dos Reis Magos, fundar Filipeia de Nossa Senhora das Neves, o antigo nome que João Pessoa tinha. Será que eles vão lembrar também disso? Será que eles vão lembrar que os reis portugueses, na dinastia ainda de Avis, expulsaram todos os intelectuais estrangeiros? Isso foi o primeiro passo para a crise portuguesa, porque Portugal foi se atrasando tecnologicamente. Portugal é um país que ainda vive numa saudade de um passado. Saudade é isso, de um passado não adormecido, de um passado que ainda povoa, porque os portugueses são discriminados na própria Europa. Os portugueses são considerados ainda economicamente inferiores aos outros países. Nós encontramos nos museus europeus a tradução, né, em áudio de quase todas as línguas europeias, mas nós não encontramos de português. Por que será? Tem espanhol, inglês, francês. Alguns países até têm descrições em áudio em árabe, chinês, mas não tem em português. Chora Camões, chora nós brasileiros, choram os próprios portugueses, que parecem que esqueceram do seu passado de glórias, sangue, destruição, morte. Mas, se não fosse isso, talvez nós não estivéssemos aqui, talvez eu não estivesse falando em português com você, talvez nós não tivéssemos melodicamente tantos compositores importantes, Marisa Monte, Chico Buarque, Vinícius de Moraes, seja lá qual for a poética, seja lá qual for a fala, português é muito bonito. Bonito não é o racismo de Portugal, bonito não é os portugueses não reconhecerem suas fragilidades, suas fraquezas e seu passado de glórias, heroísmos, mas também morte e aniquilamento. Bonito só é o deixe quieto. Então, deixe quieto no Enriquecendo com você. Deixe quieto.